Beleza, moçada. Então hoje a gente está no nosso segundo encontro e a gente vai falar de patologias de ombro, ok? Tentei ver se eu conseguia dar tudo hoje, mas ia ficar muita coisa. Eu falei com o Daniel, vamos com calma, vamos entender as coisas devagar, a gente não precisa correr. Não dá pra gente, como eu falei, destrinchar muita coisa, aprofundar muita coisa, mas também a gente não precisa acelerar demais, né? Então hoje a gente vai focar em ombro, nas principais patologias de ombro que aparecem na academia. Vou tirar aqui, tá? Vamos tentar manter a distância de vocês. Mas antes de começar as patologias, preciso que vocês recordem um pouquinho da anatomia, como sempre a gente faz. Não adianta a gente falar de síndrome do impacto se a gente não sabe onde é que faz o impacto. Quando eu falar em acrome, espaço subacromial, tendão do supraespinal, tendão da cabeça longa do bíceps, a gente tem que relembrar dessas estruturas para a gente falar de patologia. Na anatomia do ombro, assim, é uma anatomia um pouco complexa, porque quando a gente fala de ombro, a gente fala, na verdade, de complexo do ombro, né, ou símbolo do membro superior, ou enfim. É que são várias articulações envolvidas. A gente tem a articulação glenohumeral, que é a clássica, que é a que faz a maior parte dos movimentos de ombro, mas a gente tem também articulações acromioclavicular e externo-clavicular, que é entre acrome e clavícula, entre externo e clavícula, que são fundamentais para o movimento de ombro. Eu preciso de anteriorização ou protração de clavícula, retração, elevação, depressão, para fazer movimentos com o meu complexo de ombro. Assim como eu preciso também da minha escápula torácica, que é uma articulação falsa, né, porque ela não tem estruturas de articulação verdadeira. Ela não é uma articulação com cápsula, ligamento, com sinóvia, mas existe um contato, existe um deslizamento da escápula sobre o gradil costal, e aí alguns autores consideram essa articulação como uma articulação participante do processo, apesar de ser considerada uma falsa articulação. Então é um complexo, não é uma análise simples como às vezes a gente faz de joelho. Ombro realmente a gente precisa entender bastante da anatomia, da cinesiologia. A cinesiologia de ombro é fundamental para a gente entender as patologias e como lidar com essas patologias, né, que músculos que atuam em determinados padrões de movimento e por que a gente tem que trabalhar um aqui e não trabalhar o outro, né? Enfim, vou tentar passar um overview para vocês. Então, só para a gente relembrar um pouco, a gente está falando de um complexo formado basicamente por três ossos, né? A escápula, o húmero e a clavícula. Lembrando que a escápula tem a sua face anterior à fossa subescapular, então essa fossa grande aqui é chamada de fossa subescapular, que é onde está localizado o músculo subescapular, que é um dos principais rotadores internos de ombro que a gente tem. A gente tem o acrômio aqui, que é um pequeno processo na escápula, que também é local de fixação muscular, em especial da cabeça curta do bíceps, do córax acromial, são dois músculos que se fixam ali, além do peitoral menor, ok? A gente tem a região, ainda na escápula, do bordo superior ali, do bordo medial, do bordo lateral. A gente sabe que no bordo medial eu tenho fixação por dentro do serrátil anterior, por fora dos romboides, romboide maior e romboide menor. A gente no bordo lateral tem fixação do redondo maior, do redondo menor, do infraespinal, ok? No bordo superior ali, a vista posterior da escápula, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, a gente tem a espinha da escápula, não sei se vocês lembram, enfim. Só recordando, tá bom? Só passando um overview rapidamente. A gente tem aqui no húmero dois tubérculos, tubérculo menor e tubérculo maior. Se um é menor é porque tem menos gente inserida, se um é maior é porque tem mais gente inserida, né? Então o menor eu tenho ali quem? O subescapular. O maior eu tenho quem? O infraespinal, o supraespinal, o redondo menor. Então eu tenho os músculos do manguito rotador abraçando a cabeça humeral e chegando nesses tubérculos, se fixando nesse tubérculo. Subescapular pela frente no menor, supra, infra e redondo menor, abraçando o húmero super posteriormente, ok? E dando estabilidade para essa região. A gente tem um sulco entre os tubérculos, que é onde passa o sulco, passa o tendão da porção longa do bíceps. Então o bíceps, porção longa, vem aqui, passa por cima da cabeça humeral e se insere aqui na glenoide superiormente, na tuberosidade supraglenoidal. Então o bíceps está colado lá em cima na cavidade glenoide, enquanto o tríceps cabeça longa vem por baixo e se insere na tuberosidade infraglenoidal, ali também na região da glenoide, só que inferior. Então bíceps cabeça longa por cima, tríceps cabeça longa por baixo, ok? Bom, só uma passada também em relação à parte muscular. Eu não vou perder muito tempo, eu já dei muita aula em PNT, dando muita ênfase em anatomia e cinesiologia, mas a gente acaba perdendo muito tempo de uma coisa que é básica, que vocês podem ir para casa e estudar.
né? Eu preciso que vocês entendam patologia, eu preciso que vocês entendam por que não fazer determinado exercício com determinada pessoa, com determinada queixa. E se a pessoa tem uma queixa, o que pode ser isso? Igual a gente viu coluna, né? O cara que chega com uma dor lombar para você, dependendo do padrão de movimento que ele sente dor, ou se existe movimento que piora ou não, ou seja, dor mecânica, dor não mecânica. A ideia foi dar uma passada para vocês de pô, peraí, se o cara tem uma dor assim, eu já sei mais ou menos o que pode ser, eu já sei mais ou menos o que eu não posso fazer e o que talvez eu deva fazer. Mesma coisa aqui, tá bom? Então eu não vou me aprofundar na parte de anatomia e de cinesiologia, a gente vai focar um pouquinho na patologia. Mas para recordar todo o grupamento muscular relacionado, né, à parte do ombro, a gente tem aqui um músculo superficial que é o deltoide, posterior, médio e anterior, são 3 porções, ou porção clavicular, porção acromial, porção espinal. Por quê? Porção espinal se fixa na espinha da escápula, no terço distal dela, porção média ou porção acromial, porque se fixa na lateral do acrômio, e porção anterior ou porção clavicular, porque se fixa na clavícula, ok? As 3 porções do deltoide, lembrando que o deltoide anterior participa da flexão, rotação interna e adução horizontal, deltoide médio, a abdução pura, junto com a neutralização dos 2 deltoides, e o posterior é a extensão com rotação externa e a abdução horizontal, ok? Aqui a gente tem o trapézio, fibras ascendentes, fibras descendentes e fibras transversas, ou trapézio superior, trapézio médio, trapézio inferior. Evoluiu essa anatomia ou não é isso mesmo? Fibras ascendentes, fibras descendentes e fibras transversas, é assim que vocês estão aprendendo na faculdade? Porque antigamente era trapézio superior, inferior e médio. Como é que é hoje? Como é que vocês aprendem lá? As duas? Beleza. Vou na minha, tá? Inferior, médio e superior. As fibras inferiores estão fixadas na espinha da escápula, no terço mais proximal. Lembra que o terço mais distal eu tenho o deltoide, no terço mais proximal eu tenho o trapézio inferior. Trapézio médio também pega nessa região, indo um pouquinho para a região acromial por dentro ali do acrômio. E o trapézio superior pega na clavícula, desce aqui, pega na parte distal da clavícula, só que ele pega em cima e o deltoide anterior pega embaixo. Então eu tenho a clavícula aqui, deltoide anterior aqui, trapézio superior aqui, ok? Trapézio inferior junto com o trapézio superior, quando eles agem juntos, eles ajudam a fazer uma manobra que é chamada manobra de volante ou giro escapular. Eles rodam a escápula superiormente. O que é giro superior da escápula? É quando a cavidade glenoide olha para cima. Então, se eu giro a escápula superiormente, faço a glenoide olhar para cima, a gente chama de rotação superior. Se eu giro a escápula e a glenoide olha para baixo, eu chamo isso de rotação inferior. Esses 2 trapézios são importantíssimos para fazer a rotação superior, que está muito relacionado às patologias que a gente vai falar aqui, tá bom? Guarda principalmente o trapézio inferior. Aqui eu tenho o grande dorsal, ou latíssimo do dorso, que é um músculo que sai desde a região lombar, na crista ilíaca, toda a aponeurose lombar, vértebras lombotorácicas, e ele vai lá para a região mais anterior do húmero aqui, abaixo do tubérculo menor do húmero, ok? O grande dorsal tem uma participação no ombro, principalmente relacionada à extensão, rotação medial e adução, ou quando você está com o braço elevado, ele ajuda você a voltar contra uma resistência, por exemplo. Okay? Os puxadores, por exemplo, que a gente usa o grande dorsal ali, ele usa como ponto fixo a região lombar e ele puxa o ombro para voltar. Se eu tirar o trapézio, a gente tem os romboides, ok? Romboide menor aqui pequenininho, romboide maior aqui, todos eles saindo do bordo medial da escápula. Tem uma função de retração escapular, ou seja, de aproximar a escápula da coluna vertebral. Mas essa é a principal função dele? Não, a principal função dele é quando você está subindo o braço e a escápula está girando, ele faz o controle excêntrico da escápula, ou seja, ele controla a velocidade desse movimento. Porque os músculos que vão rodar estão puxando. Se eu não tiver ninguém para controlar, existe uma discrepância na velocidade. Então a função de controle do giro escapular dos romboides é extremamente importante. Aqui, tirando também o trapézio, a gente vê redondo menor, infraespinal, supraespinal. Supra porque está acima da espinha, infra porque está abaixo da espinha, ok? Todos eles fazem parte do manguito rotador. Aqui, na verdade, é redondo maior, ok? Redondo menor está aqui, ó, vindo para cá. Está entre o infra e entre o redondo maior. O redondo maior vai lá para frente do ombro, ok? Aqui eu tenho o levantador da escápula, o nome já diz, levantador da escápula, ele eleva a escápula. Então, quando a gente faz elevação de ombro, né? Ele está fazendo elevação de escápula junto, ele atua nisso, só que além da elevação ele gira a escápula inferiormente, ele faz a glenoide olhar para baixo, ok? Então pegando aqui só para recordar a escápula, a gente tem uma visão posterior, espinha da escápula, acrômio, ok?
Abaixo da espinha da escápula eu tenho a fossa infraespinal, que tem o músculo infraespinal. Acima da espinha eu tenho a fossa supraespinal, que tem o músculo supraespinal. Aqui na espinha eu tenho trapézio inferior nesse terço mais proximal e tenho deltoide posterior nesse terço mais distal. Aqui eu tenho deltoide médio e na clavícula aqui na frente eu tenho deltoide anterior. Ok? Trapézio médio vem por dentro, trapézio inferior vem por aqui, como eu falei, trapézio superior vem para a clavícula. Processo coracoide, 3 músculozinhos, coracobraquial, cabeça curta do bíceps, peitoral menor. Tuberosidade infraglenoidal, tríceps, porção longa. Tuberosidade supraglenoidal, bíceps, porção longa. Tudo isso, toda essa galera participa do movimento. Toda essa galera tem participação em ajuste, em funcionalidade. E a gente tem que entender isso para poder saber reabilitar também. Mas mais importante que entender, ou não só importante, mas tão importante quanto, é a gente entender o ritmo escapulohumeral. O que é o ritmo escapulohumeral? Já ouviram falar isso? Estudaram isso? Ritmo escapulohumeral é o seguinte: para eu fazer um movimento total de ombro, 180 graus de elevação lateral ou 180 graus de elevação frontal, que é o que a gente tem fisiologicamente na articulação, eu preciso de um movimento tanto escapular, ou seja, escápulo torácico, quanto glenohumeral, quanto externo clavicular, quanto acromioclavicular. Se tudo isso estiver livre, eu chego nos 180. Agora, vamos imaginar que eu bloqueie, que eu congele, por exemplo, a articulação glenohumeral. E eu não consiga mais mexer a articulação glenohumeral. Quanto eu conseguiria fazer de abdução do braço? Se eu congelar minha glenohumeral, não permitir mais esse movimento, virou um osso só, quanto eu consigo levantar meu braço para o lado? 60 graus. Eu congelado, eu consigo fazer 60 graus de elevação. Por quê? Porque o giro escapular, ou seja, eu consigo fazer minha escápula girar através das ações musculares 60 graus. Ela girando, ela faz meu braço abrir. Ok? Os outros 120 graus que faltam vêm da glenohumeral. Então, para eu atingir 180 graus, eu tenho 60 graus de movimento escapular, escápulo torácico, e tenho 120 graus de movimento glenohumeral. É lógico que eu vou ter também elevação de clavícula, protração de clavícula, rotação de clavícula. Eu tenho movimentos externos claviculares que são fundamentais para eu chegar lá. Mas, pensando em escápulo torácico e glenohumeral, a relação é sempre 2:1. A cada 2 graus que eu faço na glenohumeral, eu faço 1 na escápula torácica. E o ritmo escapulohumeral me fala o quê? Nos primeiros 30 graus de abdução, ou seja, nos primeiros 30 graus de movimento de abertura do braço, o movimento é puramente glenohumeral. O movimento é puramente aqui, húmero com glenoide. Depois dos 30 graus, eu começo a ter movimento escapular. A escápula começa a fazer um giro superior. E aí eu tenho 60 graus de movimento escapular, depois eu tenho... E aí eu vou associando essas duas para chegar nos 180. Mas o mais importante é a gente entender que até 30 graus a gente não tem movimento. E isso é importante por quê? Porque se a gente pega uma pessoa com dor no ombro, uma das coisas que a gente avalia é ritmo escapulohumeral. A gente põe ela de costas, sem camisa e fala, abre o braço para mim, e a gente observa o movimento escapular. Se no início do movimento a escápula dela já mexe, a escápula dela já quer girar, algo está errado. Alguém está trabalhando em excesso. Alguém está tentando fazer um movimento que não era para ser feito. Existe um desequilíbrio biomecânico. Do mesmo jeito que ele começa beleza, mas depois na hora de girar você percebe que uma escápula está girando muito mais rápido que a outra, porque talvez tenha uma deficiência excêntrica de romboide que não está controlando de um lado. Ou quando você volta a escápula e aí excentricamente quem puxou ela está fazendo voltar, deixa ela descolar do corpo. Você começa a ver o bordo medial da escápula descolando. Ou seja, existe uma alteração no ritmo escapulohumeral. Existe uma alteração nessa biomecânica normal do ombro, nessa biomecânica normal da escápula. Então, sempre que a gente pega uma pessoa com dor no ombro, a gente tem que avaliar o ritmo escapulohumeral. Né? Tem que despir essa pessoa, ficar de costas para a gente, pedir para fazer o movimento e a gente olhar a escápula, entender a harmonia do movimento escapular. Se até 30 graus a escápula está paradinha, se ela começa a girar depois de 30 graus, e se o giro está harmônico, se a velocidade está constante, se não está tendo uma discrepância de um lado em relação ao outro, tanto na ida quanto na volta. Quem que faz a escápula girar? Superiormente. Eu já falei 2 músculos, trapézio superior, trapézio inferior.
Os dois, superior de cima, inferior de baixo, eles fazem uma alavanca na escápula, por quê? O superior está fixado aqui na clavícula, certo? E o inferior aqui, ó. Então eles têm isso aqui. Um está fazendo ponto de contato aqui, um está fazendo ponto de contato aqui. Um puxa para baixo, o outro puxa para cima. Quando eles puxam, eles fazem isso, ó. Percebem? Girou a escápula superiormente. Glenoide olhou para cima e rotação superior, não é? Então, trapézio superior puxando, trapézio inferior puxando, eles fazem uma alavanca que gira a escápula. Mas só eles? Não. Falei que tem um músculo inserido aqui dentro, ó, na fossa subescapular, na parte mais medial, tem um músculo que está aqui, e que ele abre 9 gômedos aqui para 9 costelas que a gente tem, um para cada costela, que é o serrátil anterior. Serrátil anterior, quando ele usa as costelas como ponto fixo, ele também puxa a escápula. Ou seja, ele pega a escápula e puxa ela em direção ao ponto fixo da costela. Vou mostrar uma foto dele já já. Serrátil anterior, trapézio inferior e trapézio superior são os principais músculos para fazer o giro da escápula superiormente. E o que a gente mais analisa em patologia de ombro, vocês vão entender daqui a pouquinho tudo isso, é que se esse giro não estiver funcionando bem, a gente vai ter prejuízo funcional e a gente vai evoluir para lesões, para patologias de ombro, como a síndrome do impacto, por exemplo. Vocês vão entender exatamente por que ela acontece e por que chama síndrome do impacto. Só vamos passando. Estamos indo? Tem que estudar ritmo escapulohumeral, beleza? Então, ó. Como eu falei, travou. Como eu falei, 60 graus dos 180 que a gente tem são escápulo torácica, então ela sai daqui, ó, no pontilhado, estão vendo? E ela vem para cá, ela anda 60 graus ao longo desses 180, enquanto a glenohumeral é responsável pelos 120 graus. Do mesmo jeito, se eu congelar a minha escápula, eu vou fazer só 120 graus de movimento de ombro. Eu preciso que a escápula gire para eu atingir os 180. Beleza? E como nós falamos dos músculos, ó, aqui está o serrátil anterior. O serrátil anterior está aparecendo com alguns gominhos aqui, mas a gente tem uma visão legal dele aqui na lateral, ou seja, ele está todo posicionado nas costelas e fixado no bordo medial da escápula. Daniel, você pode vir aqui só para eu botar nas suas costas, para ficar mais fácil deles entenderem? Daí vamos entender um pouquinho a ação desse... Pode ficar aqui de costas para eles lá. Imagina o seguinte, o Daniel está com a escápula dele aqui, beleza? O serrátil anterior está saindo aqui de dentro, ó. Todos estão enxergando minha mão aí? Está saindo daqui de dentro, ó, do bordo medial. E ele está vindo para cá, ó, para as costelas, beleza? Imagina aqui que eu estou segurando aqui como ponto fixo e eu vou puxar. Quando eu puxar daqui, a escápula vai fazer isso, ó. Concorda? Ela vai vir para o lado das inserções do serrátil. Só que, além da protração, como eu tenho o trapézio inferior e o trapézio superior, eu protraio girando superiormente. Esse é o movimento fisiológico, ok? Eu afasto a minha escápula da coluna fazendo um giro superior, para eu poder atingir os 180 graus. Esses 3 músculos são os responsáveis por esse giro superior, beleza? Serrátil anterior, um dos principais dele, e o nosso protocolo de estabilização aqui trabalha bastante serrátil anterior. Tem exercícios para você ativar serrátil anterior, que não é o pull down, tá? Que não é o pull down. Pull down é para você fortalecer ele. A gente trabalha exercício de ativação. Ativação significa controle neuromotor. Controle neuromotor significa que tem especificidade para você ativar o músculo. Beleza? Valeu. Não que o pull down não seja bom. A ativação você usaria com elástico ou você poderia fazer com outro tipo de exercício? A gente faz com o peso do corpo, a gente faz com elástico, a gente faz com polia de cross. Não importa a carga que você dê, importa a execução da pessoa. Né? Às vezes você vai botar numa polia de cross para fazer um exercício de serrátil, vocês vão ver lá no protocolo, por exemplo, tem um serrátil que a gente trabalha aqui, ó. Não vou... Por exemplo, um exercício de serrátil que a gente trabalha aqui, ó, só a protração de ombro. Porque eu estou descolando a escápula da coluna, eu estou tentando trazer a escápula para cá. Quem que vai me ajudar a trazer a escápula para cá? Serrátil, ok? Então esse é um exercício, eu posso usar elástico. Para frente, se for para frente. Mas a gente normalmente trabalha serrátil, ativação de serrátil a 90, 100 graus de ativação. Embaixo você não tem uma ativação tão boa, tá? Então, para trabalhar serrátil ideal, 90 graus de flexão ou 100 graus, tem estudos que mostram até 100 graus como melhor ativação ainda. Então, eu vou trabalhar aqui, se o cara fica fácil para o cara, por exemplo, eu posso botar ele numa polia de cross, com uma carga até maior, e ele fazer o mesmo movimento. Ou eu posso deitar ele contra a gravidade e meter um pezinho na mão dele para ele fazer o movimento contra a gravidade.
Ou eu posso botar ele em cadeia fechada, ao invés de fazer cadeia aberta, ele trabalhar aqui, ó. Porque quando ele empurra, ele está usando o serrátil anterior. São exercícios do nosso protocolo. Beleza? Vocês vão ver isso quando vocês tiverem acesso aí às aulas do protocolo. Aqui, como eu falei, esse trapézio inferior, um dos músculos também que a gente trabalha bastante no nosso protocolo. Vocês vão ver que a gente não tem exercício para trapézio superior, porque normalmente, nas patologias de ombro, o trapézio superior ele está superativado. Por que ele está superativado? Porque a tendência de dor é fazer com que a pessoa contraia o trapézio superior para se proteger. Então ela já aumenta a atividade muscular do trapézio, e como ela normalmente tem uma deficiência do inferior e do serrátil, o trapézio passa a ser mais solicitado ainda para fazer esse giro sozinho, já que os outros não estão fazendo, ele se sobrecarrega. Então normalmente quem tem dor no ombro costuma ter dor também tensional, miofacial, dor muscular em trapézio. Se a gente ficar dando elevação para essa pessoa, a gente só está potencializando uma hiperatividade que está sendo construída naquele músculo. Então a gente tem que entender que eu não posso trabalhar esse músculo. Eu tenho que ativar os outros para aliviar a carga dele. Porque ele já está trabalhando em excesso. Daí eu vou dar mais exercício para ele. Estão entendendo? Como é que um detalhezinho faz a diferença? Aí uma visão do manguito, lembra que eu falei? Subescapular vem pela frente, supraespinal vem por cima, infraespinal vem por trás e por cima, e o redondo menor também vem por trás. Então, ó, nós temos subescapular no tubérculo menor do húmero. Por trás, supraespinal, acima da espinha da escápula, supraespinal. Infraespinal, grandão, redondo menor. Eles abraçam a cabeça humeral. E eles abraçam a cabeça humeral e fazem o que com essa cabeça humeral? Trazem ela para o contato com a cavidade glenoide. Então imagina, eu tenho aqui, ó, cavidade glenoide, ok? Encaixe da articulação glenohumeral. Eu tenho músculo aqui, e eu tenho músculo aqui, e eu tenho músculo por cima. O que esses músculos fazem? Trazem a cabeça humeral para o melhor contato, para a melhor estabilidade junto à cavidade glenoide. São grandes estabilizadores de ombro. E tem seu papel nos movimentos que a gente faz de abdução, de elevação e tal. Beleza? Uma das grandes funções do supraespinal, por exemplo. O supra é um dos principais músculos que a gente tem no ombro e um dos que mais lesionam no ombro. Qual que é a principal função dele? Iniciar a abdução. Ele lembra dos 30 graus que a escápula não mexe? Quem começa aquilo ali é o supra. O deltoide não tem uma alavanca boa para começar o movimento. O deltoide melhora a alavanca quando a gente começa a entrar nos 30 graus e aí o deltoide começa a levantar. Mas o início do movimento é bastante ativação do supraespinal. Beleza? Só que depois ele não é mais abdutor. Depois ele começa a ser um abaixador da cabeça humeral. E aí é louco, ó. Para aí. O que é um abaixador da cabeça humeral? Vou fazer na mão. Depois eu vou para lá. Imagina a glenoide, imagina o húmero, beleza? A gente tem 3 tipos de movimento artrocinemático. Vocês estudaram artrocinemática? O que é artrocinemática e osteocinemática? Osteocinemática são os movimentos propriamente ditos. Abdução é um movimento osteocinemático. Flexão é um movimento osteocinemático. O que são artrocinemáticos? São os movimentos dentro da articulação. Que tipo de movimento que eu tenho dentro da articulação? Eu tenho deslizamento, eu tenho rolamento e eu tenho rotação. São 3 movimentos artrocinemáticos, ok? Dentro da articulação, qualquer uma que seja côncava ou convexa tem esses movimentos. Quadril tem, joelho tem, ombro tem. Quando eu pego o ombro, imagina que isso aqui é meu húmero, tá? E eu vou levantar, vou fazer uma abdução, ó. Meu húmero, meu ombro, meu braço está subindo. Eu estou rolando a cabeça do húmero lá dentro, não estou? Se eu não parar, ela vai sair, não vai? Para ela não sair, o que tem que acontecer? Ela tem que abaixar. Não tem? Ela tem que abaixar, certo? Senão ela vai luxar, ela vai sair. Alguém tem que abaixar essa cabeça. Concorda ou não? Quem abaixa? Principalmente esses músculos do manguito. Supra também, bastante. Então, à medida que ele vai contraindo, ele não deixa a cabeça subir, ele abaixa. O infra e o subescapular, junto com o redondo menor, a mesma coisa, vai abaixando, vai controlando, vai abaixando, vai controlando. E a gente vai subir no braço. Se eu não tenho isso, o que acontece? Agora vamos para a peça. Se eu não tenho isso, o húmero vai abrir rolando e vai bater aqui no acrômio, concorda? Bater. Guarda esse bater. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar desse bater. Daqui a pouco agora.
A gente vai falar de 5 patologias importantes de ombro. Quero trazer para vocês o que a gente encontra no dia a dia na academia. Síndrome do impacto, campeã, ou síndrome do manguito rotador, enfim, tem algumas nomenclaturas, mas síndrome do impacto é mais fácil da gente entender. Osteoartrose acromioclavicular, capsulite adesiva do ombro, slap lesion e instabilidade glenomeral. Essas são as 5 patologias principais que a gente vê constantemente na academia. A campeã é a primeira, síndrome do impacto. Lembra do bate? Bate, guarda aí, bate. O bate tem a ver com impacto. Síndrome do impacto tem a ver com essa batida. Vamos entender? O conceito, eu vou ler, ele é complexo. Daí eu vou explicar ele, tá bom? O que é síndrome do impacto? É um impacto do tendão do supraespinal, porção longa do bíceps braquial, e ou, porque pode ser um ou outro, bursa subacromial, na borda anterior do acrômio e ligamento coracoacromial durante a elevação do membro superior. Entenderam porra nenhuma, né? Ó, saiu porra nenhuma aí. É o seguinte. Quem está aqui por cima? Supraespinal, certo? Supraespinal tem um tendãozinho que passa aqui embaixo, ó. E se insere aqui, ó. Beleza? Supra. Lembra que eu falei do tendão do bíceps? Cabeça longa do bíceps? Falei, passa dentro do sulco e vem se inserir aqui em cima, na tuberosidade supraglenoidal, ela também está aqui, não está? E tem uma bursa aqui, uma bolsinha. A bursa é como se fosse uma bolsinha serosa, que é uma proteção, justamente para não ficar esmagando ali, batendo no tendão. Tem uma bolsinha. A gente tem bursa no corpo inteiro. A gente está acostumado a ver bursite no ombro, porque 50% das bursites são ombro. Mas tem bursa no quadril. Só o joelho tem 13 bursas. O tornozelo tem mais de 20 bursas. A gente tem bursa no corpo inteiro. Onde você tem um tendão que pode raspar no osso ou que pode ser impactado, tem uma bursa ali para proteger. Então tem uma bursazinha aqui, beleza? Quando eu faço isso aqui, ó, e eu bato o húmero contra o acrômio, que lugar que eu bato? Na borda anterior do acrômio. Que aqui é posterior, certo? Aqui é anterior. Borda anterior do acrômio. Entre o acrômio e o processo coracoide, eu tenho um ligamento, chama ligamento coracoacromial. Esse ligamento funciona de teto também. E quando eu bato aqui no acrômio, eu também bato no ligamento. Entenderam? Então, o que é síndrome do impacto? É quando eu tenho um impacto, ou seja, quando eu espremo, quando eu pressiono tendão do supra, bíceps, cabeça longa e bursa na região anterior do acrômio e ligamento coracoacromial durante a elevação do braço. Ou seja, para ter impacto, eu tenho que ter elevação. Eu não faço impacto aqui, eu não faço impacto aqui, eu faço impacto aqui, elevação lateral. Beleza? Vou mostrar umas figuras anatômicas aqui. Já passamos pelo manguito, né? Ops. Mas vamos entender um pouquinho melhor, ó. Acrômio, agora eu já enchi de ligamento aqui, tá bom? Ligamento coracoacromial, ó. Repara que fez um túnel. A gente fez um túnel aqui, não fez? Onde embaixo aqui, ó, tem tendão do supra, tem uma bursa que não está na imagem, mas está aqui, ó. Tá vendo essa pretinha aqui, ó? Com azul? Isso é a bursa. Tá vendo esse aqui, ó? Supraespinal, ó. Acrômio. Foi cortado, né? Como se eu estivesse vendo em frente aqui, cortado. Beleza? Então eu tenho uma região aqui que quando eu levanto o braço, ela bate, ela impacta, ela esmaga essas estruturas. Quando isso acontece e gera dor e gera lesão, a gente chama isso de síndrome do impacto. Vai perguntar, Léo? Eu tenho uma dúvida. Geralmente quando você vai fazer a elevação lateral com carga, geralmente vai até aqui, assim. É por conta disso? Se a pessoa passa muito, pressiona ali. Não. Numa situação fisiológica normal, não é para impactar. A síndrome do impacto só vai acontecer quando há uma deficiência na mecânica do ombro. Aí vamos lá, qual é a deficiência? Vimos o ritmo escapulohumeral, certo? Só mais umas imagens aqui, ó. Essa aqui eu acho perfeita, ó. Porque essa aqui mostra exatamente região anterior do acrômio, ligamento coracoacromial, tendão do supra. Olha onde é a zona de impacto. Aqui é a zona de impacto, ok? Mas por que ela impacta, principalmente? Vem cá de novo, Daniel. Por favor. O que eu falei que é o ritmo escapulohumeral? Até 30 graus. Até 30 graus a escápula não mexe, certo? E a partir de 30 graus o que acontece? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, não é? Eu não tenho contato, eu não tenho impacto, não é para ter impacto. Agora,
Se a minha escápula não girar direito, se por algum motivo ela vacilar no giro, o que vai acontecer? Eu começo a girar, ela dá uma paradinha, o braço continua subindo e aí eu bato. Por que acontece síndrome do impacto? Na maior parte dos casos, porque a escápula não está girando direito. Se ela não está girando direito, o acrômio não está saindo para não impactar. Porque eu só vou impactar quando o acrômio não girar, quando ele ficar. Se ele ficou, eu bato. Toda vez que eu vou subir, eu bato, eu sinto dor. Isso é síndrome do impacto. Quando eu tenho um giro deficiente da escápula, fazendo com que esse húmero que está subindo bata no acrômio, impacte no acrômio e esprema as estruturas que estão ali no meio. Entenderam ou não? Não tem problema nenhum fazer exercício, eu não sei. Aí o Daniel pode explicar melhor que eu porque que para em 90 e não vai a 120. Mas fisiologicamente, por causa de impacto, não é. O que a gente faz com as pessoas que têm síndrome do impacto, vou chegar lá daqui a pouquinho mais adiantando, é não permitir que elas façam um movimento de abdução até 90 graus. Por quê? Porque até 60 graus dificilmente a gente impacta, a gente começa a impactar em 60. 90 é o pior momento do impacto e depois até ele passa um pouquinho. Por que ele passa? Porque eu faço rotação externa do ombro. E quando eu faço rotação externa, eu jogo as estruturas para trás. Eu tiro da zona do impacto. E aí eu consigo terminar o movimento, beleza? Só que tem pessoas que têm tanta dor que quando chegam aqui, não conseguem subir. Lembra que eu falei da hérnia? O cara não vai estar aqui com uma hérnia aguda? Ele vai estar na físio, no hospital, em qualquer lugar, menos aqui. O cara com agudo de síndrome do impacto, ele não vai estar aqui também não. Quando esse cara está aqui e não consegue subir o braço por causa de dor, ele não vai vir para a academia. Ele vai procurar um médico, um físio, vai tratar isso e depois vai vir. Mas tem pessoas que vão falar para você que estão tendo dor no ombro quando fazem movimento. Ou seja, ela já está te dando sinal de que ela está evoluindo com um impacto que pode virar um quadro agudo que vai tirar esse cara da academia. Que vai tirar esse aluno de você. Entendeu? Então vamos lá. Qual que é a patomecânica, né? O que faz acontecer a síndrome do impacto? Que eu acabei de mostrar aqui. Quando você faz a elevação lateral do braço, a escápula não está girando direito superiormente, proporciona um impacto. Vários impactos repetitivos vão gerar a síndrome do impacto. A lesão de impacto, a lesão do tendão, ela normalmente não é uma tendinite, ela é uma tendinose. Sabem a diferença, tendinite para tendinose? A gente ouve muito tendinite. Eu estou com tendinite, estou com tendinite. A maior parte das pessoas que falam para você que está com tendinite está com tendinose. Qual é a diferença? Tudo, quando você lida com o corpo humano, com patologia, que tem it, é o quê? Inflamação. Tudo que tem ose é degeneração. Então, se eu falo sinovite, é uma inflamação da sinóvia. Se eu falo gastrite, é uma inflamação que eu estou tendo no estômago. Se eu falo tendinite, é uma inflamação que eu tenho no tendão, ok? Se eu falo artrose, é uma degeneração articular, ose. Se eu falo osteoporose, é uma degeneração óssea, ose. Se eu falo tendinose, é uma degeneração tendínea. Qual a característica da degeneração? Ela vai acontecendo ao longo do tempo, ela não é do dia para a noite, e ela vai desorganizando o tecido daquela região. Então eu pego um tendão que é altamente organizado, fibras de colágeno em paralelo, cheio de ligação cruzada, crosslink que a gente chama, forte. E esse tendão ao longo do tempo arrebenta uma fibra, arrebenta outra fibra, embola aqui, arrebenta aqui, embola aqui. Fica um tendão desorganizado, ele vira um tendão degenerado. A gente chama isso de tendinose. Aí você fala, mas não inflama? A maior parte das lesões de tendão não inflamam. Por quê? Porque a região do tendão onde normalmente a gente lesiona, ela é avascular. Ela não tem circulação. Se ela não tem circulação, não tem como ter inflamação. Porque o primeiro critério para você ter inflamação é um extravasamento de sangue, é uma hemorragia. Se você não tem hemorragia porque você não tem sangue, você não tem como inflamar, concorda? Aí você fala, por que dói? Por excesso de glutamato. O glutamato é um nociceptor, é uma substância nociceptiva que se acumula nos processos degenerativos de tendão e dão dor. Aí o cara toma anti-inflamatório e o que ele fala? Fiquei bem, parei de tomar anti-inflamatório, o que aconteceu? Voltou a dor. Porque o anti-inflamatório só mascarou. Então, quando vocês pegarem lesão de tendão, a gente sempre fala aqui também, ela é muito mais degenerativa, tá? Então, essas lesões de impacto que vão machucando o tendão, na verdade, elas vão desorganizando as fibras do tendão e vão tornando o tendão um tendão degenerado. Ele vai enfraquecendo, em alguns casos ele rompe parcialmente, em outros casos ele rompe totalmente. Pessoas mais velhas, às vezes por pequenas quedas ou pequenos esforços, rompem o tendão do supra, que já está todo esgarçado, é como se fosse uma corda que vai esgarçando. Chega num ponto que ela vai ficando tão fraca que uma pequena carga arrebenta aquela corda. Isso é uma lesão tendínea. É assim que normalmente evolui uma lesão de tendão. Beleza?
Então a patomecânica é essa, deficiência no giro escapular superior. E o que o paciente ou a pessoa com síndrome do impacto sente? Quais são os sintomas que vão falar para você assim, cara, esse cara pode estar tendo uma síndrome do impacto? Primeiro, dor no ombro e face lateral do braço durante a abdução. Síndrome do impacto, movimento que é característico para você falar assim, opa, pode ser uma síndrome do impacto, é a abdução de ombro ou elevação lateral. Normalmente as pessoas que têm isso sentem dor nesse movimento. Normalmente não sentem nesse movimento, nem nesse movimento. Por quê? Porque aqui eu não tenho impacto, aqui eu não tenho impacto, mas aqui eu tenho impacto. Pá! Então, normalmente a dor é na abdução. Por que lateral do braço? Porque a dor normalmente é no ombro, mas muitas pessoas falam assim, pô, tá me dando uma dor aqui, ó. Ela reflete para a lateral do braço. O corpo é cheio de dor reflexa. Nem sempre onde o cara te fala que a dor é a dor realmente. Então, o ombro é muito comum o cara queixar de uma dor e falar que essa dor tá vindo para a lateral do braço. É muito comum eles mostrarem a inserção do deltoide. Isso é simplesmente uma dor reflexa. Então, se o cara chega para você e fala, pô, tá me dando uma dor no ombro quando eu faço isso aqui, ó. O cara já está te mostrando que é impacto. Ele está te falando, ó, pum, tô batendo, ó. Tá doendo. Aí ele fala, pô, tá vindo para cá a dor. Isso é típico de síndrome do impacto, beleza? Arco doloroso positivo. O que é arco doloroso? É um teste que a gente faz, onde a gente pede a pessoa para fazer a abdução completa, até 180 graus, e a gente pede para ela falar assim, me fala a hora que a dor começa e me fala a hora que a dor para. E vocês vão ver que o arco doloroso positivo é assim, ó, nada de dor, nada de dor, nada de dor, começou, ó, 60 graus, começou, aqui é a pior, dói, aqui passa um pouquinho. O que acontece? Até 60 graus eu não tenho impacto, 60 graus eu começo a espremer, 90 graus eu espremo pra caramba. Quando eu passo de 90 graus até 120, eu continuo espremendo, mas eu rodo a minha cabeça do número para trás. Eu tiro da zona de impacto e aí eu continuo subindo. Eu tiro as estruturas da zona de impacto e continuo subindo. Normalmente não dá dor, normalmente. Então, arco doloroso positivo é isso. Até 60 graus nada de dor, normalmente 60 graus dor, 90 é o máximo. E aqui, ó, eu rodo externamente para subir. Não rodo? Enquanto eu estou rodando dói, mas a partir de 120 já não dói mais. A pessoa pode até falar para você que não, dói um pouquinho, mas o crítico mesmo é entre 60 e 120, com ponto máximo de dor a 90. E outra coisa importante, dor noturna. Alguns pacientes se queixam de dor noturna, não são todos, mas tem a ver principalmente com a posição do braço na hora de dormir. Às vezes ele põe uma posição onde ele fica esmagando os tecidos ali, como já está sensível aquilo dói, a pessoa acorda de noite com a dor, tem que mexer o braço para se posicionar. E aí ele relata que normalmente tem acordado à noite com a dor e tal. Mas o mais característico é o cara que fala, cara, levanta o braço aqui, ó, dói, e aí você faz o arco doloroso positivo, você fala, pô, deve ser impacto. Olha a escápula, vê como é que está fazendo o giro da escápula, e você vai ver que tem alguma discrepância ali. Bom, quais as dicas que a gente dá para a síndrome do impacto? E é muito fácil de vocês entenderem agora se vocês entenderam o que é síndrome do impacto. Se você pega uma pessoa com síndrome do impacto, o que é a primeira coisa que eu passo para os profissionais quando o paciente passa por mim ali, eu encaminho para a academia? Fala, limitar a abdução de ombro a 60 graus. Por quê? Porque mais de 60 tem impacto. O cara está numa fase de impacto, então a gente vai ter que melhorar a mecânica dele sem impactar. Ah, nós vamos abrir mão de um pouco de exercício? Vamos. Não dá para fazer? Não dá para fazer. Ah, mas como é que eu trabalho até 60 graus com halter? É uma bosta, não tem gravidade? Então vai para a polia, vai para o elástico, põe o elástico lá embaixo e faz exercício com elástico, mas o movimento é curto. Deita o cara em decúbito lateral no chão e trabalha contra a gravidade. Tem como a gente trabalhar deltoide, tem como a gente trabalhar os abdutores sem estressar, sem botar ele para fazer contato, para fazer impacto, para não ficar piorando a lesão. Aí você imagina se você não se atenta a isso e começa a pegar a elevação lateral e fala, não, tem que fortalecer, vamos fortalecer porque isso vai melhorar. Você só está contribuindo para o impacto, esse cara vai agudizar, vai entrar em crise e vai parar. Ali mesmo se você jogar para o plano da escápula, Vamos lá, boa pergunta. O plano escapular é em torno de 30 graus, certo? O que é plano escapular? A escápula não está chapada nas nossas costas assim, ela está assim, ó, inclinada, né? Porque o gradil é curvo, então ela está inclinada. O que a gente fala de plano escapular? É 30 graus de abdução, é para frente. É menos mal, você tira um pouco da zona de impacto, tanto que nosso protocolo tem uma elevação no plano escapular, no nosso protocolo tem um exercício de elevação aqui, ó, até 120 graus e volta, que a gente tira, mas a gente só faz isso com quem não tem dor. Se o cara mesmo aqui tem dor, significa que mesmo assim você está impactando um pouco, não mexe, não faz, tá? Mas no plano escapular dá.
O que a gente está falando é, no plano reto aqui, no plano frontal, frontal isso é, né? No plano frontal, não dá. Porque aqui você vai fazer impacto. Então, tira as elevações, tira a remada alta, que a remada alta é um puta exercício para impactar, porque além de abdução, ele ainda faz rotação interna, e rotação interna você traz ele para frente, lembra que a externa leva ele para trás e tira do impacto? A interna traz ele para frente e aumenta o impacto. Então, tudo que é rotação interna com elevação, tira. Beleza? Então, a gente fala nada de elevação lateral acima de 60 graus. Plano escapular, só o exercício do protocolo. E mesmo assim, se for confortável para o paciente. Se não for, esquece. E qualquer outro exercício, nessa primeira fase, a gente tira. Porque a gente precisa melhorar o giro escapular, não precisa fortalecer esse cara. Eu quero ativar a musculatura para fazer a escápula girar melhor. Eu quero melhorar a mecânica do cara. Eu quero tirar esse impacto dele mecanicamente. Então, eu tenho que ativar músculos certos. Né? Para fazer esse trabalho, tem o protocolo, depois o Daniel vai passar para vocês. A gente faz treino dos rotadores superiores da escápula, ou seja, eu não preciso melhorar o giro da escápula, eu não preciso puxar ela um pouco mais, já que ela não está indo direito. Quem que faz esse giro que a gente viu? Serrátil anterior, trapézio inferior, trapézio superior. Quem que normalmente a gente trabalha? Serrátil anterior, trapézio inferior. Então eu mando para eles lá, treinar trapézio inferior, serrátil anterior, inserindo o protocolo de estabilização. E por último, manguito. Lembra do manguito que abaixa a cabecinha, que abaixa a cabeça, que abaixa a cabeça? Às vezes a escápula está girando bem. Às vezes o manguito é que não está baixando a cabeça. Então, na hora da gente abrir o braço, que a escápula, que o húmero rola, mas ele tem que abaixar, ele não está abaixando. Então, ele está rolando mais do que abaixando e ele fica batendo. Às vezes não é problema da escápula, às vezes é problema do manguito. Então, a gente vai lá e treina manguito. Vocês vão ver lá no protocolo que a gente treina manguito com um leve afastamento do ombro, do cotovelo do corpo. Por quê? Porque os estudos têm mostrado que quando você faz uma leve abdução, você ativa melhor os rotadores. Então, a gente sempre faz o trabalho de rotação interna e externa com um rolinho aqui no meio do braço, para afastar um pouquinho e trabalhar de forma mais eficiente. Vocês vão ver no protocolo que funciona assim. Aí a gente começa trabalhando aqui, a gente depois evolui para uma rotação interna e externa aqui. Mas ó, só depois que o cara evolui para a melhora dos sintomas. Então na fase 1 é aqui, fase 2 é aqui, fase 3 a gente sobe, 4, né? 3? 3 a gente já sobe, 4 a gente já faz diagonal. Isso. Nossa, vocês vão ver que tem uma evolução. E no próprio protocolo a gente sobe o braço depois. Mas esse cara já está melhor. Funcionalmente ele já está, biomecanicamente ele já está melhor. E eu te perguntar agora, no protocolo, treinamento espiritual, você evita também fica de olho no cara, o supino ele não está com o braço movendo. Então, tudo que você tem abdução acima de 90 graus, seja executando, ou seja, na posição, a gente tira. Então eu não vou fazer um desenvolvimento aqui, eu não vou fazer um supino aqui. Então, o que a gente faz? A gente faz um supino mais fechadinho, 45 graus, ou neutro. A gente faz um puxador no triângulo, a gente faz um puxador supinado. A gente cria alternativas para trabalhar um pouco a musculatura. Você pode até trabalhar um crucifixo, mas mais curtinho, com o cotovelo mais baixo. Então, eu não vou deixar ele trabalhar aqui, mas eu vou deixar ele trabalhar aqui, numa zona que não tem tanto impacto. E aí ele faz, é o ideal? Não é o ideal, mas a gente está no momento de restabelecer a biomecânica do ombro. Depois eu penso em eficiência no treinamento, por exemplo, do peitoral. Porque o peitoral não é um músculo que a gente se preocupa tanto na reabilitação do ombro. Ele vai ter a participação dele para expandir força para o nosso dia a dia, mas não para a estabilização, para a mecânica do ombro. Vocês já conhecem o Gema, né? Gema é nosso sócio aí. Gema, aturo ele há 12 anos já. Ih, gravou Gema. Enfim, meu parceiro aí, ó, de sociedade. Então é isso, galera. A gente normalmente, quando manda uma síndrome de impacto para os profissionais, a gente manda com essas orientações. Evita a abdução acima de 60, evita qualquer exercício que trabalhe com a abdução acima de 60, treina manguito, de preferência baixo no início, e serrátil trapézio inferior em especial. O nosso protocolo envolve tudo isso. No nosso protocolo tem trapézio inferior, tem serrátil anterior, tem manguito rotador, tem os cuidados com a abdução, principalmente fase 1 e 2, são 4 fases. Legal? Entenderam o que é síndrome de impacto? Beleza? Estudar depois, hein? Muito bem. Tem uma outra patologia que a gente também pega bastante aqui, e pega bastante mesmo, que é a osteoartrose, ou osteoartrite, ou artrose acromioclavicular. O que é a artrose acromioclavicular? Lembra da articulação acromioclavicular? Vamos lá. Como eu falei, a gente tem um acrômio, certo? E a gente tem a clavícula, que se articula com o acrômio aqui. Beleza? É uma articulação sinovial plana. Sinovial plana,
mas sinovial. Sinovial quer dizer que tem cartilagem e alina. Quer dizer que tem cápsula articular. Quer dizer que, né, pode gerar artrose. Porque artrose é o quê? Desgaste da cartilagem e alina. Artrose de joelho, quando gasta cartilagem. Artrose de quadril, quando gasta cartilagem. Artrose acromioclavicular, quando gasta cartilagem. Essa é uma patologia comum porque a acromioclavicular é uma região que ao longo da vida a gente sacrifica muito, principalmente quando a gente trabalha exercícios ou o próprio trabalho nosso envolve muito esse movimento com o braço elevado. Por que aqui é a posição crítica para a acromioclavicular? Por que a gente desgasta a acromioclavicular quando a gente usa muito esse tipo de posicionamento? Existe um negócio chamado close pack position e loose pack position, ou posição trancada, posição de repouso. O que é isso? Toda articulação sinovial tem uma posição de repouso, que é a posição onde eu tenho o máximo relaxamento dos ligamentos e cápsula articular, que é onde eu acomodo o melhor líquido intraarticular. E toda articulação tem uma posição trancada, que é onde eu tenho o maior estiramento dos ligamentos e cápsula, tensionamento dos ligamentos e cápsula, e é onde eu menos guardo líquido, é onde a capacidade volumétrica da articulação reduz. Vou dar um exemplo com o joelho que fica mais fácil. Todo mundo já viu alguém, provavelmente com o joelho inchado, e já viu que esse alguém com o joelho inchado, sempre que anda, dobra o joelho um pouquinho para andar. Pode ver quem está machucado no joelho e o joelho está inchado, dobra um pouquinho, em torno de 25 graus, por quê? Porque a posição de conforto, que é a posição relaxada, que é a loose pack position, que é onde eu tenho ligamentos e cápsula relaxada, é onde eu acomodo melhor meu líquido. Então, se eu enchei, é isso mesmo não. Se o meu joelho inchou, ele aumentou o volume, concorda? Aumentou o líquido dentro da articulação. Se aumentou o volume, quer dizer que ele vai distender a cápsula. Cápsula é muito inervada, muito, dói quando distende. O que eu faço? Inconscientemente, eu dobro o meu joelho. Por quê? Porque eu acomodo melhor o líquido sem fazer tanta pressão na minha cápsula. Tudo bem? Essa é a posição de repouso. Qual é a posição trancada? Ou seja, qual é a posição que o cara que tem o joelho inchado odeia fazer porque ele fala, pô, dói pra caramba? É esticar o joelho. Extensão completa de joelho é a posição trancada, é onde eu guardo menos líquido na articulação. Me dói. O que eu faço? Dobro um pouquinho por questão de conforto. Então, toda articulação tem a posição trancada e a posição de repouso. Qual que é a posição trancada da acromioclavicular? 90 graus de abdução. Posição trancada, se eu tenho tensão de ligamentos e cápsula, o que acontece com o contato articular? Eu aumento a pressão intraarticular. Posição de repouso, eu diminuo um pouco essa pressão. 90 graus é onde eu aumento o contato acromioclavicular. Se eu aumento o contato e faço o movimento, eu tenho mais chance de gastar do que se eu botar em posições de não tanto contato e fizer movimentos. Ou seja, quanto mais pressão eu faço na articulação e gero movimento na posição de pressão, mais eu gasto a articulação. Gastar a articulação significa gastar cartilagem, significa ter uma artrose. Entenderam ou não? Então, a acromioclavicular é uma articulação que tem a close pack position, a posição trancada em 90 graus. E aí você pensa supino, você pensa voador, você pensa vários exercícios que a gente faz na academia a 90 graus. Ah, foi a academia que causou? Pode ser. Pessoas que treinam pesado têm mais tendência a fazer artrose acromioclavicular. Mas a grande parte das pessoas que desenvolvem é dia a dia. São atividades do dia a dia da pessoa. Às vezes a pessoa trabalha num lugar onde ela é estoquista e ela coloca a caixa todo dia e ela tem que pegar no alto e o fato dela passar por esse posicionamento todo dia faz com que ela vá gastando essa articulação, vá gastando a cartilagem. Então a artrose acromioclavicular é uma degeneração da cartilagem alina, principalmente por conta de posições ao longo da vida que envolvem 90 graus de abdução. Tudo bem até agora? A osteoartrose pode estar associada com essa do impacto? Duas podem ter ligação ou ter as duas ao mesmo tempo? Pode, boa pergunta. Pode. Normalmente é comum nas pessoas mais velhas. Mais velhas, toma cuidado com esse termo mais velhas. Mais velhas, eu estou com 44 e eu vou falar 50, gema não. 50 eu estou daqui a pouco, né? Então assim, nos adultos jovens um pouquinho mais maduros. Então você tem assim, 50 anos para cima, 55, é uma galera que quando chega com síndrome do impacto já tem um desgaste também acromioclavicular. Mas existe uma forma de você saber se o que está predominando é uma ou outra, porque elas se parecem muito. Lembra, síndrome do impacto também 90 graus é onde dói mais. A artrose acromioclavicular também 90 graus é onde dói mais. Como é que você vai saber a diferença de uma para outra? Deixa eu evoluir aqui que vocês vão entender.
Entendido até agora? Bom, vou lá para os sinais e sintomas que aí você vai entender. A dor da artrose ou osteoartrose acromioclavicular, ela é em amplitudes próximas a 90 graus de elevação ou de abdução. Então, primeiro, na síndrome do impacto, a gente tinha um início dos sintomas 60, uma piora aos 90, que até mais ou menos 120 que passava. É muito parecido se você pedir uma abdução para uma pessoa com artrose acromioclavicular. A diferença é que ela não vai sentir tão embaixo, ela vai sentir mais ali a 90 e normalmente ela não sente aqui, mas ela pode sentir lá no finalzinho. Só que ela pode sentir tanto aqui quanto aqui, no finalzinho. Em 90 graus, normalmente é na abdução. Então aqui está muito parecido. Se você pegar uma pessoa com artrose acromioclavicular e síndrome do impacto só com esses sintomas, você vai falar assim, está estranho. Não sei se é um ou outro. Mas aí tem um detalhe. A adução horizontal normalmente gera mais dor na artrose do que na síndrome do impacto. O que é a adução horizontal? É a pessoa que vai fazer assim, ó. Eu falo assim, coça suas costas do outro lado. Esse movimento, normalmente, ele é doloroso em quem tem artrose acromioclavicular e ele não é em quem tem síndrome do impacto. Esse é um detalhe que já fala pra gente, opa, pode acontecer de não ser uma síndrome do impacto. E uma outra característica é dor quando deita sobre o ombro lesionado, mas isso aqui também pode dar em síndrome do impacto. Então esse é um sintoma parecido. Não está aqui, mas tem um detalhe importante que é o local da dor. Até vou colocar ali depois. O local da dor. Lembra que eu falei que síndrome do impacto, a dor irradia aqui? A acromioclavicular, ela é focada na acromioclavicular. A pessoa fala para você, minha dor é aqui, ó. Ela passa a mão na acromioclavicular. Síndrome do impacto, ela fala, minha dor é aqui, ó. Essa diferença de localização de dor é o que faz a gente falar, opa, pode ser mais uma artrose acromioclavicular do que uma síndrome do impacto. Ou ele pode ter as duas, mas está predominando a artrose acromioclavicular. Entendeu? Mas elas andam juntas. E muitas vezes a gente precisa de um exame de imagem para entender melhor a lesão. Então a ressonância, por exemplo, ela mostra para gente. Porque na artrose acromioclavicular, ela mostra em espessamento cápsula ligamentar. A cápsula e os ligamentos se espessam na artrose. Redução do espaço, aí você vai ver edema ósseo, aí isso tudo ali você fala, opa, a acromioclavicular está com artrose. Aí ele te mostra também tendão do supra rompido, enfim. E aí tem testes para isso, tá, moçada? Como eu falei, eu não vou aprofundar porque aí já vira uma coisa mais também terapêutica, mas tem testes que a gente faz para saber se é supra, tem testes que a gente faz para saber se é supra, tem testes que a gente faz para saber se é acromioclavicular. Então tem testes para a gente diagnosticar um ou outro. Mas se você for atento ao tipo de dor, você já consegue matar um pouquinho ali o problema. Bom, o que a gente dá como dica, e aí, independente se você não soube direito ali diagnosticar, é mais ou menos a mesma coisa. Eu não vou permitir a abdução a 90 graus, tanto em síndrome de impacto, quanto em artrose acromioclavicular. Então, quem tem isso aqui, a gente também tira as elevações laterais. A gente limita as elevações mais baixas para não ficar fazendo a posição de trancamento, e a posição de trancamento gerar mais contato e ficar gerando dor. Então a gente tira essas amplitudes que passam por 90 graus, beleza? E uma outra coisa importante, a gente tenta estimular a mobilidade do ombro. Por quê? Porque a artrose vai te gerar rigidez. Rigidez vai fazer você bloquear a articulação, você perde aquele jogo articular. Então é importante trabalhar a mobilidade dentro do conforto, óbvio, porque tem posições que vão dar desconforto e não estimula, mas posições que não dão desconforto, que dão até conforto, é interessante que a gente estimule, porque o exercício de mobilidade ele quebra essa rigidez da artrose e ele permite uma melhor mobilidade. Mobilidade é tudo que a gente precisa em artrose. Por quê? Dentro do líquido sinovial, vamos voltar. Qual é a função do líquido sinovial? Lubrificar a articulação principal. Por que ele lubrifica a articulação? Porque ele tem uma substância chamada mucina. Essa substância é um grande lubrificante que a gente tem, a ponto de tirar praticamente o atrito entre as superfícies. Pra você ter noção, o coeficiente de atrito de uma cartilagem alina com outra saudável é menor do que do gelo. Pega o gelo. O coeficiente de atrito do gelo é o quê? 0,000. Da cartilagem é 0,00000. É muito baixo. Por quê? Porque tem a mucina ali para lubrificar. Na artrose, como vai gastando cartilagem, existem N reações químicas na articulação que faz com que a gente perca a lubrificação ou diminua a qualidade de lubrificação. Se eu já tenho um negócio que está gasto e eu diminuo a lubrificação, o que acontece? Eu aumento ainda mais o atrito. Aumentando ainda mais o atrito, eu aumento ainda mais o desgaste.
aumentando ainda mais o desgaste, aquilo começa a ficar rígido, começa a perder mobilidade. Quando eu tenho artrose, eu tenho que estimular a mobilidade, por quê? Porque um pouquinho que eu começo a estimular, com um pouquinho que eu começo a estimular, eu ativo mucina. Ativando mucina, eu começo a lubrificar. Começando a lubrificar, eu ganho mobilidade. Ganhando mobilidade, eu ganho lubrificação. Lubrificação, melhora a minha dor. Eu não vou resolver a artrose, mas eu tenho que dar mobilidade para essa articulação. Se eu tenho uma artrose de quadril, quando eu passo alguém para cá com artrose de quadril, eu falo mobilidade de quadril, dentro da amplitude e conforto. Tem que trabalhar a extensão, tem que trabalhar a flexão dentro da amplitude e conforto, mas tem que trabalhar por quê? Porque a mobilidade estimula a melhora da lubrificação. E tudo que eu preciso numa artrose é lubrificar essa articulação. Qual que é a medicação hoje que os médicos estão usando que está funcionando pra caceta? Ácido hialurônico. Eles injetam ácido hialurônico dentro do joelho, por exemplo. O que é o ácido hialurônico? É a substância que a gente tem no joelho. Só que a gente está produzindo mal pra caramba, ele vai lá e injeta. O que acontece? As pessoas melhoram. Passa 6 meses e volta a piorar. Qual que é o objetivo do ácido hialurônico? Melhorar a lubrificação para quê? Para a pessoa poder fortalecer, porque o fortalecimento e a mobilidade vão fazer com que ela perpetue com a melhora. Se ela fizer o ácido e não fizer nada, daqui 4, 6 meses volta o dedo do mesmo jeito. Lubrificante. Então hoje a gente tem um lubrificante externo, mas o movimento é um lubrificante natural, que a gente tem que explorar. E toda vez que eu falo de artrose, eu falo de mobilidade, dentro do conforto do paciente. Obviamente a gente vai trabalhar estabilizadores de ombro, estabilizadores de escápula, aí a gente entra com todo o protocolo de estabilização, mas sempre com cuidado de não fazer exercício em 90 graus, nem aqui, nada 90 graus, tudo baixo, tudo 45, 60 graus para baixo. Mobilidade e treino dos estabilizadores. Aí vai ter diferença também de quadro agudo de dor, ele não vir fazer exercício no quadro agudo de dor? Na verdade, assim, a gente nunca fala para o cara não vir fazer exercício, porque ele tem perna, ele tem abdômen, ele tem outro braço, então tem um monte de coisa. Isso é coisa de médico, né? Para de fazer exercício. O cara está com a dor na mão, para de fazer exercício. Porra, mas e a perna e o pé? Coisa de médico, a gente tem que apagar isso aí. Os caras vão me detonar. Mas assim, mas é isso que acontece, né? Eles mandam parar o exercício, para de ir na academia. A gente fala o seguinte, o cara tem uma dor, pô, o cara não quer parar, porque tem paciente que é assim, tem pessoas que estão no estúdio aqui, estão com dor, me procuram, cara, não queria parar. Não, beleza, vamos ajustar. O que a gente faz? Orienta o cara a fazer um gelinho, orienta o cara a ir no médico, toma um remédio que o médico passou, né, faz o repouso da articulação, para de fazer aquilo que estava fazendo em casa, carregar não sei o que estava carregando lá para o sítio, para a fazenda. A gente orienta o cara no dia a dia, mantém os exercícios aqui, deixando o braço quieto. Muitas vezes a gente nem mexe no braço. Fala, beleza, deixa desinflamar, vamos trabalhando perna, vamos trabalhando abdômen, vamos trabalhando o outro braço, vamos trabalhando aqui, ó, cotovelo, sem mexer o ombro. E quando esse cara começa a melhorar, a gente começa a estimular. Então acontece do cara estar muito agudo, da gente tem que esperar. Todo quadro agudo a gente tem que esperar. Todo. O cara chegou com o joelho inchado, não mexe nesse joelho. Fica nem fazer exercício. Fase aguda, se você mexer, você só vai perpetuar a agudização. Então não mexe. Esse cara secou um pouquinho o joelho, está com um pouco menos de dor, aí você começa a estimular. É a mesma coisa aqui. Beleza? Então, quadros de dores aguda, a gente evita. Síndrome do impacto é diferente. Lembra que eu falei? Síndrome do impacto é degenerativo. O tendão degenera, dificilmente inflama. Então, se eu não tiver um quadro inflamatório, mesmo com dor, eu tento estimular alguns exercícios. Porque aí eu sei que se eu conseguir ativar, eu começo a melhorar esse cara com exercício. Mas inflamação não. Inflamou, tem que deixar a inflamação se solucionar. Dúvidas de acrômio clavicular? Parecida com síndrome do impacto? Vale um estudo aí depois mais aprofundado para pegar outras diferenças aí que a gente não falou, tá?